O treinamento na L-Dragon Academy é muito mais difícil do que você imagina. Até os alunos mais jovens passam por exercícios impiedosos. Agora mesmo, todos eles estão segurando pesos pesados enquanto praticam técnicas de respiração, tentando durar o maior tempo possível. A maioria deles está lutando muito, apenas alguns conseguem aguentar. Mas um menino claramente se destaca. Ele não está apenas segurando os mesmos pesos que todos os outros. Ele tem pedras enormes empilhadas em cima deles. Até o instrutor fica chocado com sua força e resistência. O que eles não sabem é que esse garoto é o homem renascido mais forte da Terra, o próprio fundador da família L-Dragon. Até ele acabou morrendo quando chegou sua hora, mas esse não foi o fim. Ele abre os olhos em seu novo corpo, o corpo de um bebê. O fato o choca por ele ser um bebê. Havia outros bebês presentes também. De suas observações, ele deduz que deve ter renascido na família L-Dragon mais uma vez, pois estão todos alojados num edifício separado. Só então, lá vem as empregadas L-Dragon com um carrinho com um estranho líquido vermelho. Entre eles está um duende, cuja presença levantou imediatamente a suspeita do herói. As empregadas primeiro alimentam com força o Goblin com aquele líquido, causando à criatura uma dor astronômica antes que ela exploda em uma bagunça sangrenta. Este teste mostra que a concentração de magia no líquido é alta o suficiente, um ponto ideal perfeito. As empregadas prontamente começam a alimentar aquele diluído, líquido vermelho estranho para todos. O herói não conseguia realmente entender a situação, e quando chega a sua vez, ele percebe que o líquido não é leite, mas é algo que transborda de um poder mágico aterrorizante. Este é o sangue do dragão antigo, e eles estão fazendo-os beber. Instintivamente, ele precisa cuspir e já engoliu um pouco. Como os outros bebês estão fazendo, ele precisa fazer o mesmo e cuspir o líquido antes que exploda. Mas ele novamente pensa sobre sua escolha e decide absorver todo esse poder mágico que irá ajudá-lo a alcançar o verdadeiro pico da arte marcial. Artes, ele pode até surpreender seu eu passado. Com isso em mente, ele bebe todo o líquido alegando que eles nunca deveriam ter subestimado Gilfus L-Dragon. Ele absorve todo o verdadeiro dragão antigo, fonte de energia para atingir o pico de artes marciais, uma altura que ele nunca poderia alcançar em sua vida anterior. As empregadas ficam surpresas por ele conseguir absorver o líquido com tanta calma, mas optam por ignorá-lo, pois o resultado funciona a seu favor. Os outros bebês parecem sobreviver também, mas este instante não é nada para se encarar levianamente, como esperado do corpo de uma criança. Uma sonolência avassaladora de repente o atingiu. 7 anos depois, a criança antes conhecida como Gilfas agora foi renomeada como Zack L-Dragon. Ele treina incansavelmente, e ele pode sentir claramente o quão magnífico seu corpo se tornou. Tudo isso graças ao sangue do antigo, dragões fluindo dentro dele. A fonte deste poder existe em todos os seres vivos, mas o antigo sangue de dragão que Zack e os outros bebês consumiram contém grandes quantidades de duas fontes de poderes distintas. Aqueles que absorvem mesmo uma pequena quantidade deste, corpos de ganho líquido muito superiores aos comuns humanos. Infelizmente, que trabalha a seu favor, o herói, que é guiado pelos dragões divinos para obter o poder que absorveu em sua vida anterior, absorveu cada gota do poder único daquele antigo dragão. Ele passa por uma transformação tão surpreendente que até ele acha difícil acreditar. Por toda lógica, ele deveria ter alcançado pelo menos 4 estrelas agora. Uma estrela é uma fonte de poder verdadeiramente comprimida, formado quando se imagina seu corpo como um universo, e permite que uma estrela flutue dentro dele. No entanto, cada estrela adicional torna-se cada vez mais difícil de formar, e quanto mais estrelas alguém possui, maior será sua força. O herói alcançou a classificação incomparável de 10 estrelas, com o único no mundo a fazer isso. Já se passaram 7 anos desde que ele renasceu. A mãe dele já faleceu, e seu pai nunca apareceu. Renascer milhares de anos no futuro o choca, mas o que mais o irrita é a realidade desta época. Um milênio depois, o mundo tornou-se um lugar onde os fortes devoram os fracos. Bem, em poucas palavras, não é 2025? O exemplo mais claro disso é o do dragão, ritual de julgamento. Somente os bebês que sobrevivem são autorizados a treinar como guerreiros do L-Dragon família. Ao longo destes anos, nenhum único obstáculo foi capaz de permanecer no lugar do herói. Caminho. Zack tenta investigar o combate, treinando em sua família, mas as empregadas têm nada a dizer, mas como se eles não fossem permitidos. Para dizer, a empregada com quem ele interage é uma lutador de 3 estrelas que é suficiente para o básico treinamento de combate. Ele se sente exausto por ter essa interação do urso mesmo depois de viver juntos há 7 anos. Mais tarde ele vai em direção à floresta e come as ervas venenosas como parte de seu treinamento. Ele primeiro sente a presença de alguém e percebe um javali furioso com uma névoa negra ao seu redor, que não existia há 1000 anos. Em breve, eles brigam e ele bate na prancha com um soco poderoso.
O dano parece surpreendente para alguém do nível dele. Uma estrela, mas a qualidade de uma estrela é o que realmente importa. O herói se despede com um javali e decide fazer uma viagem. Sem o conhecimento dele, um homem estranho está escondido nas proximidades. Ele testemunha a luta e imediatamente percebe que Zack não é uma criança comum. Zack não apenas derrota o javali com facilidade, mas ele também percebe a presença do homem. No entanto, como filho do chefe da família, Zack não tem permissão para sair livremente e permanece sob vigilância constante. O estranho fica interessado nele. Mais tarde, o herói ouve um grupo de guerreiros discutindo algo. Ele entra na sala perguntando pelo interesse deles, ao que eles explicam que vieram para resgatar Zack, e ele precisa fazer um exame que deixa o herói furioso. Ele pensou que havia sido devolvido à família principal, mas eles o levam ao ninho do dragão para ser examinado. Este é o exclusivo da família L-Dragon, instituição educacional que eles estabeleceram durante esse milênio. Todos têm que se matricular nesta academia no 7 anos de idade que nasceu neste família. E hoje é o dia da entrada. Exame e o herói não aprendeu uma única coisa. O herói mantém a cabeça sabendo que o teste é obrigatório. Zack parece visivelmente exausto, levando uma criança chamada Langus, de Oscali Village, a interrompê-lo e falar com ele. Zack acha Langus tímido no início, mas ele rapidamente percebe que o menino possui coragem por trás de seu exterior nervoso. Zack se apresenta em resposta, enquanto o herói explica sua preocupação com o exame por não saber qual seria o conteúdo. Langus é jogado fora, antes que a conversa possa continuar. Hatton, de Old Scale Village, chama Langus e começa a intimidá-lo. Ele grita zombeteiramente, dizendo a Langus que ele deveria ter ficado em casa porque alguém como ele nunca poderia entrar na academia, já que seu pai nada mais era do que um falso dragão. A família L-Dragon segue uma hierarquia rígida estabelecida por um gestor absoluto. Dragões menores são classificados como novatos. Jovens dragões são conhecidos como soldados comuns. Dragões adultos pertencem à classe do capitão. E os dragões anciões ocupam os postos mais altos como anciões ou executivos. Bem no fundo estão os dragões falsos, aqueles que não conseguiram entrar no ninho do dragão, ou não conseguiu se formar. Esses indivíduos são rotulados como imitações. Mas Langis quer remover a imitação de dragão de sua família. O herói fala a favor do amigo que ele pelo menos merece uma chance de tentar. Isso deixa os agressores ainda furiosos e eles começam a falar mal do pobre ser, mas Zack continua a defender seu novo amigo. Em breve, o examinador dragão adulto anuncia que agora começará o exame no qual todos os candidatos deverão pegar uma etiqueta numérica após a inscrição e seguir para o segundo portão da disciplina. Langis sugere que o herói se retire se não tiver certeza sobre o exame ou não tiver habilidade, mas ele parece estar confiante, mesmo que ele não conheça o conteúdo do exame. Exame. O primeiro teste é arranhar a rocha, e quem conseguir passará no teste. Somente armas fornecidas podem ser usadas ou os indivíduos podem ir com as mãos nuas. Os alunos têm 3 tentativas. Zack acha o teste muito brando, o que choca o amigo porque ele achou que o exame seria de um nível assustador. O teste começa, e Langis começa a entrar em pânico enquanto nosso garoto fica sentado calmo. A pedra utilizada no teste possui propriedades regenerativas, permitindo reparar qualquer dano menor quase instantaneamente. Além disso, qualquer ataque conduzido puramente por força bruta é refletido com centenas de vezes o impacto original. Langis explica que é preciso circular o poder da fonte de éter dentro do corpo durante a greve para deixar um arranhão. O herói entende que esta qualidade é mais do manuseio da energia da fonte de éter do que habilidades marciais. A maioria dos alunos parece que consegue passar o exame, incluindo os agressores. Há desqualificações consecutivas do estudantes acontecendo. Finalmente chegou a hora de testar o herói e ele se recusa a pegar qualquer arma. Eles perguntam ao herói se ele tem certeza de ir com as próprias mãos, com o que ele concorda. Todo mundo começa a discutir sobre ele pensando que ele eventualmente falhará no teste enquanto Langis estiver preocupado com ele. Quando o teste começou, o herói analisou cuidadosamente a pedra. Ele percebeu que a rocha deve ter se formado há mais de 1000 anos, como ele nunca havia encontrado tal mineral antes. Só então, ele levanta o punho, e usando todo o seu poder, ele quebra esta pedra de regeneração com sua forma de técnica de combate Dragon Slayer e passa no exame. A multidão de repente foi silenciada porque os resultados foram inesperados para eles. Langis está cheio de pura alegria e surpresa. Parado por perto, o examinador estreitou os olhos, me perguntando se o herói pode ser ilegítimo, filho de uma casa poderosa. Afinal, apenas guerreiros de 4 ou 5 estrelas eram capazes de tal feito. Como recompensa, o herói recebeu uma poção verde, embora ele não tivesse certeza de seu significado. Mais tarde, Langis explica a ele que ele obteve uma porção de cura de grau normal.
Zack se pergunta se isso poderia ser um elixir, uma poção feita de materiais extremamente raros. Contém ervas únicas com núcleo de elixir puro e de bestas divinas e fantasmas que são tão raro de encontrar. A poção curou ferimentos antigos e recentes, feridas enquanto aumenta dramaticamente. Devido aos seus escassos ingredientes, era incrivelmente difícil de refinar e quase nunca aparecia no mercado. Langis acrescentou que as poções produzidas por House Dragon superou em muitos vendidos em lojas comuns. O herói fica surpreso enquanto seu amigo continua elogiando. Com isso, os agressores também passam no exame, e é a vez de Langis. Ele escolheu arranhar a rocha com uma espada e não conseguiu fazê-lo. É sua última tentativa, e os agressores já estão começando a abusar dele, mencionando como isso é muito esperado de um meio-dragão. Zack então o aconselha a usar uma lança em vez de uma espada, o que não combina com ele porque ele está lutando para fazer um único estrago com isso. Todo mundo está rindo dele por ser tão fraco, mas o herói salva seu amigo fazendo-o trocar sua arma por uma lança. O pai de Langis nunca foi autorizado a entrar no ninho do dragão, e eles até zombam chamando-o de meio-dragão. Mas ele nunca desistiu e o criou, então agora ele quer provar que todos estão errados, mas ele não tem certeza sobre como usar o sobressalente corretamente. Zack o aconselha a confiar diretamente sem pensando muito. É impossível alguém confiar no lançar em linha reta e danificar nossa pedra de geração, que está segurando uma lança pela primeira vez, mas ele não deveria julgar a si mesmo sem sequer tentando. Os dois se conheceram hoje, mas como o herói acredita que Lang está em sua plenitude, então ele também quer fazer isso. Sem perder mais nenhum segundo, enfiou o sobressalente direto na pedra e sentiu como se fizesse parte de seu corpo desde o início. Para surpresa deles, ele não apenas arranhou a pedra, mas perfurou. Zack está muito impressionado e torcendo muito por ele, e foi assim que ele passou no exame, e ele nem conseguia acreditar em si mesmo. As lágrimas de felicidade caem pelo seu rosto, enquanto os agressores estão todos tensos. Com isso, o teste termina e a cerimônia de entrada começa. Zack se pergunta se houve apenas um teste, mas seu amigo explica que pode haver outro após sua entrada. O chefe da família L Dragon entra para dar-lhe suas palavras de felicitações. Zack comenta sobre o rosto sombrio do chefe enquanto Langus tenta acalmá-lo. Lá, Zack encontra as forças atuais da família El Dragon com alguns níveis de 6 estrelas entre eles, o que parece uma força decente. Baus El Dragon é o chefe da família que parece um nível de 8 estrelas. Este nível inicial era apenas uma dúzia no mundo inteiro há 1000 anos. Zack parece ter ódio do próprio pai. Lá vem as palavras do Sr. Bowser, sugerindo se tornar o Flash e o sangue de Eldragon. Sua aura é tão poderosa que os alunos raramente conseguem respirar. Todos são esmagados por sua forte pressão. O herói percebe que não o suportava. Só então, um dragão idoso elogia as palavras graciosas do senhor, alegando que tudo isso é apenas uma questão de redação, enquanto todos sentem alívio ao mudar a atmosfera. Em breve, um dos guerreiros os informou que as atribuições do dormitório serão agora anunciadas, e aqueles que são chamados devem agir imediatamente. Zack está curioso para saber se eles não vão para o mesmo lugar em que seu amigo explicou que há 4 dormitórios no Ninho do Dragão. Os alunos que têm permissão para entrar no prédio são designados para um dos 4 dormitórios, leste, oeste, norte e sul. Zack designou o dormitório leste do Ninho do Dragão. Ele vagueia dentro do dormitório lutando para encontrar seu quarto e finalmente chega e apresenta uma calorosa saudação ao seu colega de quarto. Surpreendentemente, ele tem Ling Xie como seu novo colega de quarto e os dois parecem felizes. Zack parece não ter planos para hoje e seu amigo informa que o treinamento comece amanhã. Porque o herói não sabia disso e não estava prestando atenção aos anúncios. Seu amigo o repreende. O herói estava planejando abandonar este lugar chato e viajar, mas a regeneração é de pedra, a porção de cura e alerta. Minhas coisas interessantes surgiram em seu caminho, então agora ficar com L Dragon House por mais um pouco não parece ruim para ele. Um mês se passou agora. Há uma sessão de treinamento em andamento que ajuda a ensinar o sopro do dragão, e este método é feito pelo 15º chefe da casa L Dragon. Alguns dos alunos já dominam esta técnica como Lady Laika, que parece parecer uma segunda estrela. Depois, Zack com suas habilidades extraordinárias e 0 ensinamentos que fazem o treinador se perguntar se ele herdou os poderes do chefe. A técnica de respiração do Rei Dragão foi modificada e transmitida como respiração do dragão. Essas técnicas são maneiras de arrastar o éter de o ar em um corpo e calculá-lo, o que pode ajudar a melhorar o éter. O quão bem eles funcionam é influenciado pelas habilidades do usuário, e está é a razão pela qual cada casa nobre refina seu próprio estilo e guarda o acabamento. Técnicas, mas se esta técnica só funciona parado,
É inútil para o herói porque sua técnica anterior de respiração do Rei Dragão permitiu que ele usasse éter enquanto se movia sem perder o fôlego, e seus efeitos são enormes. Mas como é o difícil, então alguns o herdaram. O herói simplificou para que qualquer um pudesse usá-lo para fortalecer seu clã. Mas ele nunca pensou que evoluiria e sobreviveria mesmo após sua reencarnação. Mais tarde, durante o jantar, Zack sugere que Langis coma. Ou então ele não ficará mais forte porque ele é fraco e ele precisa treinar mais. Enquanto ele estava pensando em como alguns deles são bem treinados, Laika interrompe o herói, mencionando que ele foi incrível antes. Langis fica super nervoso e informa que ela é filha do chefe. Estar verdadeiramente despreocupado. Nosso menino menciona que também é filho do chefe. Ele continua respondendo ignorantemente às perguntas dela, enquanto aconselhava Langis a comer alimentos em vez de espaçamento. Isso a deixa animada, e ela o oferece para se tornar seu subordinado. Porque ser um filho ilegítimo, ele precisa de aliados. Ela quer que ele a ajude a se tornar a próxima cabeça, e em troca ela o recompensará generosamente, mas recusa calmamente a oferta, mesmo quando ela tenta suborná-lo com as poções da cabeça. Ele rejeita. Laika pode projetar seu éter fora de seu corpo, o que é bastante impressionante de se conseguir na idade dela. Ele informou agressivamente a Laika que não tem interesse em ser o chefe e não servirá a ninguém porque é o mais forte. Laika lhe oferece uma briga e todos alcançam o campo de treinamento para testemunhar a luta. Zack percebe que as coisas ficaram sérias enquanto Langis informa que ela não é apenas filha de Lord Bowser, mas também tem Typhon of Bland, uma das 4 grandes casas que apoiam Eldragon. Como outras crianças, ela é um gênio e com apenas 7 anos dominou todas as formas de sua casa. Infelizmente, isso é novo para o herói porque ele só a conhecia como filha do chefe. Mas ainda assim, ele parece confiante, e não saber das coisas o deixa ainda mais animado, mesmo que seu amigo continue insistindo que não tem chance na frente de Lady Laika. Ambos os lutadores estão mais do que prontos. Zack pergunta a ela o motivo pelo qual ela está forçando a lutar contra ele. É porque ela quer ser a próxima cabeça ao derrotá-lo, e reivindicar o assento para fazê-lo servir sob ela. Quando o herói parece não ter noção da própria família, Laika pergunta se ele, porque ele é ilegítimo, e explica que, incluindo ela, há 5 herdeiros competindo pela próxima cabeça. Em cada uma carrega sangue de uma das 4 grandes casas de Eldragon exceto ele, e para garantir seu lugar, ela quer derrotá-lo imediatamente. Com isso, ela balança sua enorme espada como se não fosse nada, mas o herói se esquiva do ataque sem esforço. Seus ataques ficam cada vez mais rápidos. Todo mundo entende que é isso que significa ser filho da cabeça. Laika continua lançando seu ataque enquanto Zack está esquivando-se deles continuamente sem puxar nenhum esforço. Langis também está surpreso. O herói elogia seus estilos de luta inesperados, mas insiste que ele continue lutando. Ele faz isso de acordo e dá um soco derrubando-a, me perguntando por que ela não consegue acertar um único golpe nele, ao que o herói confirmou que ela está longe, mais rápido do que a maioria das estrelas que ele tem. Já conheci, mas no final, ela ainda é apenas uma estrela. Ele explica ainda como observou a respiração dela, a contração de seus músculos e o formato de seus olhos para rastrear seus movimentos, e o resto é apenas experiência. Laika não está pronta para desistir e ataca novamente ele, mas em vez disso acaba levando uma pancada. Ele está impressionado como ela reuniu a verdadeira fonte de energia em seu núcleo para resistir ao golpe. Quando Langis tenta interromper, Zack sugere que ele deveria ficar para trás. Só então, aquela senhora atinge níveis de 2 estrelas, o que parece óbvio por sua aura. Neste nível pode se projetar através de uma fonte de energia fora do corpo, moldado para artes marciais, e essa projeção é chamada de aura. De acordo com ela, foi o herói que a ajudou a chegar ao nível de 2 estrelas, então agora ele não tem chance. Com isso, ela lança um golpe rápido e poderoso do qual o herói eventualmente não consegue se esquivar completamente. Agora o herói está enfrentando um estilo diferente de artes de espada larga do verdadeiro espírito do trovão, o que o deixa ainda mais animado. Laika usa sua técnica Thunder Grade e um golpe de luz do trovão. A princípio o herói parece gostar, mas depois percebe que o nível dela é demais e que será difícil lidar com tantos raios em seu estado atual. É apenas uma estrela que faz isso muito. Diferença entre ambos. Seus movimentos são simples como antes, mas no instante em que ela atinge o nível de 2 estrelas, as artes da grande espada do espírito do trovão explodem em seu poder. Ela foi rápida, mas ela está mais rápida agora. E a parte estranha é a armadilha elétrica em volta de seu corpo, que era impossível de conseguir há 1000 anos. O herói não pode contra-atacar porque está incerto sobre esse poder. O herói tem muita confiança como ele é, ainda sorrindo em uma situação como esta. Isso irrita mais seu oponente e ela continua respondendo aos seus relâmpagos em direção
direção. Ainda assim, o herói está de pé. Como Ling Shi insiste, Laika decide parar caso ele se renda e jura lealdade a ela. Já que o herói recusa, ela afirma usar cada centímetro de poder para acabar com essa luta. Com isso, vem o espírito do trovão, a primeira técnica de arte secreta, trovão celestial, e o herói está deitado indefeso no chão. A partida é declarada encerrada, mas para surpresa deles, Zack novamente se levanta, acertando um golpe elétrico deixando seu oponente curioso. Ele explicou como ele estava propositalmente pegando carona para estudá-los, e de alguma forma ele pode usá-los também. Enquanto ele estava sofrendo aqueles ataques, ele continuou usando a técnica de respiração de seu rei dragão, e reage com sua energia relâmpago. Relâmpagos começam a gerar dentro de seu corpo, e ele mesmo pode controlá-lo mesmo sem perceber. Ele não sabe muitos detalhes, mas segundo ele, todo o seu clã tem uma constituição especial, e ele recebe uma grande lição ao fundir ambas as técnicas. Além disso, obrigado a Laika, ele também alcançou o nível de 2 estrelas e a luta ainda não acabou. Zack parece experimentar o extraordinário, traços de força e em breve obterá seu compreensão sobre isso. Langis fica tenso presenciando a verdadeira força das cabeças e mesmo os raios de Laika não estão atingindo o herói. A briga continua entre os dois e depois de um tempo, o herói decide acabar com isso criando uma nova técnica ou uma forma especial. Enquanto seu oponente está perdido em pensamentos, ele decide assumir o comando e usa seu formulário especial, Artes de Matar Dragões, para desferir um golpe e derrubá-la em um instante. A luta foi fascinante e Laika agora está descrença em sua derrota porque ela ainda precisa superar seus irmãos para se tornar a próxima cabeça. O herói fica impressionado e elogia suas habilidades com um sorriso. Ele até a motiva a aprender coisas novas, já que não é a última vez e ela tem que lutar com ele novamente. Zack oferece a Laika outra batalha outro dia, enquanto ela o considera um indivíduo imbatível. Depois de algumas horas, dentro da fissura, Lord Bowser restringindo a primeira forma de sua arte de combate ao dragão. Apenas uma palavra o interrompe relatando sobre sua filha que ela alcançou o nível 2 estrelas, o que é bastante fascinante na idade dela, e no momento da formatura ela pode chegar ao nível 4. Ou até 5 estrelas. O senhor ainda não se incomoda e ordena que ele não perca tempo e fale com ele quando ela mesma puder usar o talento. O soldado informa que ela foi derrotada recentemente e quem a derrotou é seu próprio filho, Sr. Zack. Bowser entende porque sua mãe também tem talento para a batalha, mas ela já havia partido há muito tempo quando ele nasceu. Então é a parte curiosa que quem poderia ter. Ensinou-lhe habilidades fortes o suficiente para derrotar 2 estrelas, mas ele é informado que Lord Zack alcançou este nível por conta própria, sem quaisquer ensinamentos. Neste caso, Lord Bowser ordena iniciar o primeiro julgamento que é prematuro, e a maioria dos alunos nem atingiu o primeiro nível de estrela. Mas segundo ele, isso é igual para todos os indivíduos, não importa se eles treinaram ou não. Aqueles que não conseguem sobreviver à primeira provação não têm futuro, e ele os declarou indignos de Eldragon. Ele ordena convocar Freya de volta para supervisionar e conduzir o julgamento, e faça com que ela fique de olho o tempo todo. No dia seguinte, há um treinamento usual na arte de combate ao dragão. O herói está dominando a respiração do dragão Ibuki, que foi desenvolvido pela 15ª geração e chamado de arte de combate. Mas em essência, é uma técnica de aprimoramento corporal bem construída, então até as crianças podem aprender facilmente. Langus pergunta a ele, e ele não está treinando, mas o herói já dominou isso. Ele fica surpreso porque só foi ensinado apenas algumas horas atrás. Zack pede que ele se vire e desenvolve rota de canalização para transferir sua energia. Seu amigo fica impressionado e pensa que o treinamento pode ser chato para ele porque ele já derrotou Lady Laika. A técnica de combate Dragon Slayer é poder esmagador junto com a forma espacial, vínculo dentro do herói da batalha com Laika. Ele acredita que a forma final também existe, e pode matar o próprio dragão divino. Zack está curioso sobre como essas técnicas de dragão pode ser manuseado. Já que o herói dominou todas as técnicas de arte de combate do dragão, ele está de volta ao treinamento físico habitual. Só então, Langis pede que ele forneça treinamento, porque ele quer ficar mais forte e o herói concorda porque ele considera seu amigo alguém vale a pena ensinar. Em breve, Lika também pede que ele a treine porque a maneira como ele a dominou na luta anterior a faz querer ficar ainda mais forte para surpreender seu irmão e o próprio herói. Zack concorda em treiná-la também, mas pergunta se ela está bem, já que seus ferimentos deveriam tê-la derrubado por cerca de um mês.
mas como ela usou uma poção de cura, então não há nada com que se preocupar. Ou então ela deve estar descansando na cama por cerca de um mês. Laika novamente confirma se está bem treinando. Ela não precisa de seu próprio tempo para treinar. O protagonista está pronto para treinar os dois jovens talentos. Mais tarde, ele pergunta a Laika se ela está bem treinando por uma pessoa que a derrotou, mas ela está pronta para fazer o que for preciso para ficar mais forte e reivindicar a liderança. O herói pergunta o motivo de ela estar obcecada por essa posição, ao que ela explica que se não conseguir reivindicar a liderança, de acordo com seus costumes familiares, ela vai acabar se casando com alguém. Nos melhores casos, ela vai se casar com seu primo, e no pior, será um estranho. O herói fica bastante chateado e aumenta seu ódio por tratar as pessoas como reprodutores. Em breve, o anúncio continua informando sobre a chegada de uma nova instrutora que veio até aqui para orientá-los apesar de sua agenda lotada. Então eles aconselham a todos que sejam gratos a ela. Freya observa os reflexos de Laika, aura nítida e perfeita. Eles a apresentam como Freya Vinkik, um membro do corpo do dragão negro. Ela cumprimenta a todos calorosamente e reconhece Zack perguntando sobre suas reações não surpresa. O herói menciona com segurança que não há nada para se surpreender e menciona suas habilidades intrigantes, o que faz Freya entender por que a cabeça estava tão preocupado com esse garoto. O herói está se interessando por sua habilidade marcial artes, pois não há som nem mesmo em suas botas. Mais tarde, ela aconselha a todos que passem no teste, no qual eles terão que pegar esses orbes de cristal e passar um mês na venenosa Montanha do Dragão. É o lar de inúmeras feras venenosas, e até mesmo roçando em um único venenoso, a erva pode matar qualquer pessoa instantaneamente. Zack treinou lá em sua vida passada. Se seus orbes de cristal quebrarem ou desaparecerem durante a tarefa, o aluno irá imediatamente para desqualificar e inicialmente ser expulso da academia. Ela os aconselha a controlar sua respiração com a técnica do sopro do dragão, e desde que mantenham o orbe intacto, eles ficarão bem. Sobre os monstros, ela sugeriu matá-los ou então não haverá comida para eles sobreviverem por um mês. Os alunos ainda têm 5 dias restantes para cada um deles. Escolha e aprenda uma das artes marciais básicas da família L-Dragon, e a sobrevivência se tornará fácil para eles quando adquirirem um estilo de luta. Mas para quem não conseguiu treinar nesses 5 dias, ela não é responsável. Crianças fazem uma pergunta inocente sobre se elas ajudará em perigo, mas como esperado da família L-Dragon, só os fortes permanecem assim se alguém não puder vencer. Ele ou ela simplesmente morrerá. O pânico se espalha quando os alunos enquanto o herói se perguntam se esta família mudou tanto assim. Só então, Freya distribui o manual de cada arma. Enquanto Langis luta para escolher sua arma, Zack o aconselha a escolher uma lança, aquele que ele usou no teste anterior. Ele até sugere que Laika escolha um machado que cubra o que está faltando. Depois disso, Freya aconselha a todos que treinem porque sua vida depende disso ou morrerão. Ela informou ainda que durante o teste, os veteranos tentarão roubar seus orbes como parte de sua tarefa. Mas como a floresta é enorme, a taxa de cruzamento de ambos é rara. Uma onda de medo está se espalhando entre os estudantes. Zack os aconselha a formar equipes se não conseguirem lidar com isso sozinhos enquanto ele decide seguir carreira solo. Ele casualmente os convida para comer antes do treino. 5 dias depois, finalmente chegou a hora do teste, já que todos se reuniram para entrar na floresta. Langus fala nervosamente que chegou a hora, enquanto Laika concorda com a cabeça. Ele se questiona se está realmente bem para trabalhar ao lado dela, e murmura que muitos pertencem a famílias nobres enquanto ele é apenas um plebeu. Seus companheiros aparecem por trás e dizem a ele que ele está no mesmo nível que eles. Selene intervém e afirma que também não pode. Acredito que eles trabalham com Laika. Laika responde calmamente que não há nada para desacreditar e lembra que todos são escolhidos por suas habilidades. Langus aperta ainda mais a vara e promete dar tudo de si, e Raymond promete corresponder às suas expectativas. Laika se anima e conta com eles. Então se vira para Zack e pergunta se ele tem certeza de seguir carreira solo. Ele acena com confiança enquanto os outros ficam nervosos. Laika admite que também se sente nervosa, mas Zack levanta a sobrancelha e diz a ela que todos ali são talentosos o suficiente. Ela certamente o questiona e ele diz a ela que ela e os outros são espertos e seus. O teste da equipe será fácil, enquanto Langus murmura que Zack sempre permanece confiante. O novo instrutor dá um passo à frente e chama a atenção deles.
Ela os observa com atenção e elogia a formação do grupo e afirma que o trabalho em equipe garantirá sua sobrevivência. Ela pede seus orbes de cristal e explica que cada um deve proteger os seus até que aquele teste de mesa em montanhas venenosas como todos os orbes são idênticos. Zack se pergunta se perder um significa que eles podem substituí-lo. Freya continua e explica que no montanha eles enfrentarão veteranos que irão tentar roubar seus orbes. Um aluno pergunta se algum deles não alcançou o nível de uma estrela enquanto o outro aluno afirma que a tarefa parece fácil. Freya ordena que eles prossigam para iniciar o exame. Eles correm em direção à montanha. Laika se vira para Zack e avisa que irá encontrá-lo depois do exame. Então ordena que seu grupo se mova. Zack acena com calma e Freya questiona se ele não está nervoso. Ele sorri levemente e responde que está bem. Em seguida, dá um passo à frente enquanto observa com uma curiosidade silenciosa. À medida que o luar se espalha, um oficial ao lado dela questiona se o exame é muito difícil para os alunos. Outro oficial concorda e diz que o grupo ainda carece de experiências de combate e se pergunta como muitos realmente resistirão. Freya garante a eles que os monstros do montanha não são muito fortes e o trabalho em equipe irá ajudá-los a sobreviver. O oficial acena com a cabeça. Acordo e Freya murmura algo sobre liberando algo. Ele pede garantias, mas ela descarta isso como nada. Então ordena que outro grupo vá para a selva. Conforme a equipe avança e avista um aluno solitário, um arqueiro dispara imediatamente uma flecha, mas Zack percebe facilmente e sorri. Eles olham incrédulos e murmuram em confusão, mas antes que eles possam reagir, ele avança e gesticula para que o jogo real comece. Selene espanca os monstros com ela cheia força quando outra criatura salta por trás, mas Raymond levanta seu escudo e ataca através dele. Lannis avança com seu lança e perfura outro monstro. Laika os elogia, e quando eles olham para ela, seus olhos se arregalam ao ver uma pilha de monstros sapos mortos ao seu redor. Eles afirmam que ela realmente eliminou muitos sozinha. Ela ri baixinho e comenta que o nível de 2 estrelas certamente ajuda. Ela acrescenta que os dois ganharam uma estrela desde a semana enquanto Langis abaixa a cabeça, mas outros o encorajam, dizendo que em breve ele ganhará sua estrela. Laika concorda e afirma que derrotar o sapo monstro sem estrela não é pouca coisa, e elogiando seu trabalho impecável com a lança após treinar com Zack. Então ordena que eles voltem antes do anoitecer, à medida que se aproximam de sua base. Laika para ao ver um estudante sênior esperando à frente. O veterano sorri enquanto Laika questiona se ele tem alguns para roubar seus orbes. O grupo fica tenso e Raymond levanta o escudo. O sênior acena com a cabeça e afirma que o teste em si é roubar orbes e admite que não. Espere encontrar sua base primeiro. Laika o avisa para ir embora antes que eles o matem, afirmando que não pode enfrentá-lo sozinho antes que ela haja. Mais 3 idosos aparecem por trás. O líder desembainha sua espada e ataca ela, ordenando que ela se rendesse. Ela se esquiva e os outros correm para frente. Escudos Raymond. Solan revida com força, e Langis luta para resistir enquanto o oponente exige seu cristal. Mas Langis se lembra do conselho de Zack quando ele, uma vez questionado sobre como enfrentar um inimigo poderoso, Zack disse a ele que era impossível para ele vencer 3 ou mais lutadores da classe alta. No entanto, ainda havia um caminho. Langis questionou o método, e Zack sorriu e o instruiu a explorar uma abertura. Langis perguntou como encontrá-lo e ele lhe disse para aguentar e continuar fazendo isso até que o oponente o expusesse, porque o mais fraco não pode forçar uma abertura sozinho. Langis cerrou os punhos e perguntou se ele poderia realmente durar tanto tempo. Zack explicou que a própria resistência venceu a batalha e que derrotar um mais forte através. A paciência é maior que a força e o único. Laika pode ser uma exceção a essa regra. Zack o lembrou de primeiro acreditar em si mesmo e não pensar demais, apenas esperar e atacar quando a chance aparecer. Agora, Langis cerra os dentes e se mantém firme, e quando o oponente afrouxa a guarda por um breve momento, ele ataca e enfia sua lança direto nele. Enquanto isso, Laika continua lutando contra seu próprio oponente. O idoso resiste, mas percebe que a força dela supera a dele, mesmo que ambos sejam 2 estrelas. Ela sabe que é por conselho de Zack, e termina a luta com um golpe decisivo. Ela corre para sua equipe e pergunta se eles estão bem. Eles torcem, e Selene parabeniza Langis por alcançar uma estrela enquanto ele ainda não acredita. Laika sorri e comenta que com todos com estrelas, agora eles podem sobreviver ao exame e se pergunta em voz alta o que Zack pode estar fazendo. À distância, uma garota do último grupo corre, tremendo e questionando que tipo de monstro ele é. Ao seu redor estão os corpos do resto dos membros, e Zack está entre eles. Os veteranos dispersos estão fugindo, gritando para salvar suas próprias vidas. Eles encontraram um monstro literal, aquele que casualmente os tirou. Enquanto isso, nosso garoto está relaxando, chamando-os de covardes por fugirem.
Mano basicamente disse: eu não estou preso aqui com você, você está preso aqui comigo. As crianças estão correndo mais rápido que Usain Bolt, apenas para escapar de um primeiro ano inferior. Eram eles que deveriam caçá-lo, mas as voltas foram marcadas. Um veterano escorrega e cai. É como uma cena de terror enquanto ele observa Zack, ordenando friamente que ele se levantasse e, pelo menos, tente lutar com ele. Seus olhos dourados brilham na alma desse garoto, fazendo-o se arrepender de todas as decisões de sua vida. É tão ruim que a criança acaba desmaiando de medo, e imagino que o olhar do Batman deve ser o mesmo para seus inimigos. Zack está um pouco desapontado com a facilidade com que foi para ele desmantelar o grupo, mesmo que eles estivessem agindo de forma tão sigma e duros no início enquanto saltavam sobre ele. Perceber alguém espionando ele de algum lugar, Zack já chama essa pessoa para sair. Vendo como eles se recusam a sair, ele interpreta isso como um sinal de que não está quebrando nenhuma regra e é livre para fazer o que quiser. De qualquer forma, a pessoa que o está espionando é revelada como um capitão dragão superior. Esse cara fica surpreso ao ver um mero primeiro ano limpando o chão com seu veterano. E o mesmo garoto ainda conseguiu denunciá-lo por espioná-lo. Intrigado, o capitão pretende relatar a situação ao seu líder. Ele retorna para a bela de cabelos escarlates que exige um relatório de missão. Seus homens começam desde o início. Em uma semana de duração do teste, 32% das crianças desistiram, mas aqueles que sobreviveram estão se adaptando rapidamente aos seus ambientes, o que significa que os números não serão inferiores a isso. Mas no momento em que ela pergunta sobre a condição dos veteranos, seus homens hesitam em uma resposta. O mesmo cara que observou tudo revela como os veteranos estão correndo por seus vidas. O instrutor está impressionado com seu palavras. Parece tão desconcertante porque não há quaisquer monstros além do nível superior. Alunos ameaçarem suas vidas. Portanto, a grande questão é: por que eles estão correndo? O cara deixa escapar um nome, é Zack. Ele se tornou a catástrofe, o desaparecimento dos veteranos, caçando sozinho como insetos. Ninguém quer mais ficar perto dele. Ele está cortando-os implacavelmente, e ele está na perseguição. É uma situação tão anormal que eles nunca vi nada parecido antes. Mesmo quando se trata de Zack ser filho do patriarca, o garoto é louco. Ele não é apenas um prodígio, ele é um talento geracional, aquele que pode ser classificado como um monstro literal para sua idade. Até o instrutor se lembra de sua breve, mas estranha interação, percebendo que sua estratégia desde o início era avançar sozinho, sabendo que ele desencadearia um inferno sobre suas vítimas. Para ser dito de forma simples, Mano nunca sequer cogitou a ideia de ser caçado. Ele ficou emocionado em fazer a caça. Sua visão factual de Zack atrai os membros de sua equipe, até que de repente percebem a chegada de algo que estavam esperando. Freya diz ao trabalhador para descarregá-lo no local, enquanto o resto dos membros de seu esquadrão começam a questionar o que está acontecendo agora. Esta mulher está aumentando consistentemente a dificuldade do exame, e pretende lançar algum tipo de monstro no nível de 3 estrelas. Nem mesmo os veteranos deveriam ser capazes de resistir. A mamãe sádica garante que ela fez certos ajustes. Primeiro de tudo, está condicionado a atingir apenas alunos de nível 2 estrelas ou superior. Isso significa que as crianças sem estrela ou mesmo com uma estrela não será afetado. Mas a grande questão é: por que ela está fazendo isso? Curiosamente, Freya revela que é uma ordem direta de Lord Eldragon, o chefe da família. Ela está genuinamente curiosa sobre o resultado deste exame, especialmente no que diz respeito ao chamado monstro em que Zack se tornou. Ela se pergunta se a criança consegue lidar com algo desse calibre, e instrui seus homens a libertar a criatura ao amanhecer. O amanhecer chega. Langis e Selene sentem instantaneamente o chão tremendo. Os instintos aguçados de Lady Laika a informam que algo está por vir, ainda mais desagradável do que os veteranos que enfrentaram no começo. Langis presume que deve ser algum tipo de monstro grande, mas Laika sabe muito bem que seja lá o que for, é assustador. O estrondo do chão continua, assustando os alunos quando todos começaram a se preocupar. Laika imediatamente percebe que a árvore atrás deles está caindo, então ela grita para que todos saiam do caminho. Felizmente ela conseguiu proteger Selene e Raymond conseguiu proteger Langis, certificando-se de que nenhum deles ficou ferido. Abalado pelo colapso repentino da árvore, Laika segura sua espada para desafiar a ameaça, enquanto Langis e os outros olham para a criatura com olhos medrosos. O monstro imponente diante deles é um terrível golem de pedra, um que eles nunca pensaram que encontrariam na montanha.
Eu adoro como está a versão Isekai de como resolver as questões do plano de estudos para os exames. Enquanto isso, nosso garoto está em um local completamente diferente, sentado em cima de cadáveres de monstros e veteranos inconscientes. Os verdadeiros fãs de manhã vão se lembrar disso. Cena familiar com Arthur desde o início, depois do fim. De qualquer forma, esse cara está entediado pra caramba. Ele é tão forte que ninguém pode se igualar a ele, agindo como se ele fosse o Gojo deste exame. Mas então, de repente, ele sente uma presença sinistra à distância. Isso não é qualquer monstro, é algo superior aos 2 níveis de classe, o que o faz pensar se o instrutor está tentando enviar-lhe uma mensagem codificada. Ainda assim, é estranho usar essa criatura contra crianças que têm apenas 2 estrelas, na melhor das hipóteses. Além disso, a instrutora Freya deveria tê-los informado sobre isso no início do exame, mas então ele percebe que essa mulher sádica lançou de propósito, fazendo-se perguntar sobre seus planos. No entanto, está a oportunidade perfeita para ele curar o tédio. Motivado, Bruce salta de sua pilha de vítimas e faz do monstro de 3 classes seu novo alvo. Infelizmente, ele vai ter que demorar um pouco para ir até lá, pois fica longe do lugar dele. De volta ao ataque do Golem, Selene tenta cortar o monstro de pedra com sua espada. E claro, não parece ter qualquer forma de danos em seu corpo duro. Ela não tem um único arranhão, mas de alguma forma Raymond pensa que ele é o personagem principal e bate em seu escudo. Novamente nenhum arranhão. Finalmente Lady Laika entra no modo Zenitsu e ativa sua técnica Thunder Flash estilo relâmpago. Esse movimento final mal atingiu a criatura. Isto confirma que apenas os ataques preencheram. Com aura pode danificar a casca externa do golem, o que significa que qualquer pessoa abaixo dela é praticamente inútil aqui. Langis implora por um plano enquanto ela os reúne, explicando sua estratégia ridícula de servir de isca para distrair o monstro, permitindo-lhes a chance de escapar. Nenhum deles quer seguir esse plano, porque isso significa que ela ficará para trás. Mas Laika basicamente os chama de NPCs fracos que só atrapalharão seu caminho. Ela conseguiu causar uma pequena quantidade de dano mesmo depois de acertar um poderoso ataque de aura, o que significa que o resto deles não pode fazer nada com sua mentalidade de poder de amizade de Naruto. Suas palavras estão certas, e embora seja verdade que eles não podem derrubá-lo, Raymond avança com seu escudo, garantindo apoiá-la apenas para garantir que ela acerte todos os seus ataques. Laika acha que este é um movimento imprudente, mas Langis e Selene também estão prontos para apoiá-la, contanto que ela possa causar algum tipo de dano. O poder da amizade a convence, e ela ordena que seus amigos a cubram enquanto ela se prepara. Lady Laika ataca e passa rapidamente, eles com aura estrondosa. O golem reage rapidamente para esmagá-la no chão, mas Raymond está lá para bloquear o peso do golpe. Mesmo assim, ele atordoa seu corpo apenas para bloquear um único golpe. Ele dá um tempo limite enquanto Langis e Selene chegam para distrair o golem com seus ataques repetidos. Isto permite que o agressor principal, Laika, para saltar sobre o golem por trás com um golpe aéreo. Ativando suas artes de espada grande do espírito do trovão, ela martela o gigante com o trovão divino, deixando rastros de raios no céu. Após a conclusão do ataque, o monstro parece não ser encontrado em lugar nenhum. Langis vem em seu socorro, enquanto Laika parece cambaleante e perdida. Ela usou toda a sua energia apenas para ativar o trunfo final. Mas pelo menos eles conseguiram tirar o monstro. Então ela está feliz porque Raymond e os outros estão bem. Mas esse é o seu maior mal entendido quando o golem surge de repente da fumaça, estendendo a mão para desprotegida Laika. No final, o monstro a agarra em suas mãos, enquanto seus amigos são inúteis para ajudar. Ela sabe que cometeu um grande erro sem confirmar a morte. Enquanto Selene está apavorada com o fato de o monstro ainda estar funcionando bem, mesmo depois de basicamente uma mini bomba nuclear. Langus quer bancar o figurão e ataca com sua lança para ajudá-la, mas o golem casualmente a arrebata, fazendo Langus gritar de preocupação. De repente, uma árvore gigantesca é atirada do céu, abrindo caminho em direção ao golem. O monstro é esmagado pelo peso da árvore, simultaneamente libertando Laika no processo. Langus e seu grupo a levam para sair da área perigosa, sem saber o que diabos aconteceu. Zack chega com sua entrada especial participando de toda a diversão. Ele nem se importa com seus amigos e fica em êxtase com a morte de sua próxima vítima. Antes de tudo isso acontecer, ele poderia detectar o importante ataque final de Laika de longe. Ele sabia que o grupo dela estava tentando derrotar o monstro, mas viu-se severamente limitado para alcançá-los a tempo. Em sua era principal de Kobe Bryant, ele teria se teletransportado instantaneamente com uma velocidade insana. Mesmo que o grupo de Laika seja muito bom, eles simplesmente não conseguem vencer um monstro de 3 estrelas. É mais como um jogo de sobrevivência para eles. Uma contagem regressiva até que sejam eliminados, sabendo que ele não poderia
poderia correr rápido o suficiente. Nosso menino decidiu experimentar algo novo, esculpindo os dedos no coração de uma árvore. Ele puxa direto do chão, apresentando níveis insanos de força para uma criança. Então esse garoto manda a árvore voando sabe Deus para onde, esperando que provavelmente se torne uma balística míssil e atinge o monstro. Zack se sentiu muito bem com o que fez agora, porque essa técnica de arremesso de árvores é na verdade algo muito mais profundo. Ele fala sobre as artes de criação de dragões. O manual de combate do L-Dragon é entregue aos alunos antes de fazer o exame. É um livreto de técnica comum, e não é realmente um estilo adequado, mas um guia para desbloquear uma força mais eficiente. O bom é que foi útil para Zack, porque em sua vida passada, ele aproveitou ataques de longo alcance como a primeira cabeça. De qualquer forma, depois de jogar aquela árvore, Bru começou a correr novamente, de volta ao presente. Ele cumprimenta seus amigos que ficam chocados ao vê-lo. Langiso lembra do golem perigoso, vindo aqui para matar todos eles, mas em vez de fugir, Bru se diverte em desafiar um monstro poderoso. Interessantemente, a criatura não parece ostentar nenhuma forma de força vital, apesar de ter presença. Enquanto ele está conversando casualmente, o gigante de 3 estrelas desfere um soco poderoso em seu caminho. O soco acerta Zack de frente, mas aqui está o chute. Esse garoto pega com uma única palma, graças ao seu ki de batalha genial. Ele pode dizer imediatamente que o monstro não será afetado por ataques normais, e embora ele pudesse facilmente acabar com isso com aura, ele não quer terminar as coisas tão cedo. Laika o observa praticamente brincando com o mesmo monstro que lhes deu uma chance. Dinheiro. De qualquer forma, o golem tenta acertá-lo com as 2 mãos, fazendo com que Zack refletisse sobre a incrível velocidade do monstro, mesmo devido ao seu enorme tamanho. Ele acaba bloqueando com sucesso o Slam, sentindo algum nível de desconforto leve no processo. Zack diz a seus amigos para ficarem fora da briga, pois eles podem se machucar, fazendo-os fugir da área. Agora que ele não precisa se preocupar em fazer tudo, Zack muda seu peso e acaba lançando um monstro 10 vezes maior. Ele ainda precisa cuidar da casca dura da criatura, e se pergunta se o golem é igualmente resistente por dentro. Para testar sua teoria, ele dá um soco e o martela violentamente no corpo do golem. Este movimento é a forma 1 das artes de combate do Dragon Destroyer, e ele combina com uma explosão de segundo estilo para pulverizar o interior do golem. O aspecto explosivo de sua técnica não se concentra apenas em quebrar a casca, mas na verdade esmagando a criatura por dentro. E assim mesmo, com um único movimento, Mano dá um tiro na criatura, tendo ganhado algum nível de diversão com a experiência. Um mês se passa após a conclusão do exame, e chegamos à propriedade principal da família L-Dragon. Aqui, Zack é convocado para seu aborrecimento. Ele reflete sobre a conclusão do exame anterior, já que nada significativo aconteceu após o incidente do golem. Os alunos da turma de 7 anos de Zack acabaram caindo para 70%, mas os membros que sobreviveram familiarizaram-se com a morte e acabaram alcançando o nível de uma estrela. Logo após a conclusão do teste, Zack foi convocado à força para encontrar o patriarca, seu pai. Enquanto caminhava pelo corredor, ele murmura seu aborrecimento enquanto Freya lembra seu idiota de dar o devido respeito ao patriarca. Ela reclama sobre como ele se comportou no exame e basicamente soletrou sua própria destruição no processo. Mas nosso menino não entende o que ela quer dizer com isso. Ele não fez nada de errado. Freya ruge com ele por destruir o teste dos veteranos, atacando-os e caçando-os quando não era realmente necessário. Por causa disso, nenhum dos veteranos consegue adquirir um orbe para seu teste pessoal. Eles ainda têm que refazer o exame. Foi assim que ele acabou com eles. Freya está frustrada com suas ações, e implora que ele corrija seu tom desrespeitoso quando encontrar o chefe. Quando os dois finalmente chegam à porta do patriarca. A razão pela qual ela continua ensinando-o a moderar e ser humilde é porque se ele não fizer isso, ele será literalmente eviscerado da existência. Lord Eldragon é um homem cruel que não tem nenhuma consideração pelas crianças, e Freya não quer que Zack seja massacrado assim. Até nosso garoto se sente intimidado depois de ouvir isso. Antes de entrar em seus aposentos, Freya anuncia sua posição e intenção de missão. Ele permite a permissão dela para entrar, então os dois entram. Nosso anão indiferente olha para o homem sentado em sua mesa, seu primeiro encontro com o chefe da família. Lord Eldragon está um pouco irritado, e sem sequer estender suas saudações, o cara exige saber por que o garoto atacou seus veteranos. Respondendo casualmente, Zack expressa seu aborrecimento, questionando se ele quebrou alguma regra ao atacar. Sua resposta confunde o patriarca, enquanto o menino continua argumentando que a única condição do exame é sobreviver um mês com o orbe de cristal intacto. Nenhum outro detalhe ou condição foi mencionado, então ele seguiu o que lhe foi confiado. Zack grelha seu pai.
dizendo que ele deveria ter mencionado quaisquer regras idiotas antes do início do exame. O rosto de Freya conta tudo. Ela está morrendo de medo porque pouco antes ela disse-lhe para não discutir. Ela até tenta falar algum sentido nele enquanto o pai do menino libera uma aura sinistra, aterrorizando-a no ritmo. Apenas o puro. A superação de sua pressão é suficiente para bater ela para baixo. Com esse tipo de pressão, Freya acha que Zack será assassinado. Em vez disso, ele não experimenta nada e zomba de seu pai novamente por usar movimentos mesquinhos a menor agitação. O patriarca fica surpreso ao vê-lo, não afetado pela pressão. Ele se orgulha ainda mais ao perguntar ao menino como ele conseguiu derrotar não apenas uma frota de veteranos, mas também um golem de 3 estrelas. Se isso não fosse inacreditável o suficiente, essa aura de apenas 7 anos também abriu caminho através de sua pressão avassaladora. Não faz sentido aos seus olhos como um garoto como ele poderia manifestar um poder tão condenável. Zack percebe que o foco está sendo colocado na fonte de sua força, e em vez de explicar corretamente, ele apenas chama isso de seu gênio pessoal. Arrogância encontra arrogância, pai e filho se olhando. Lord Eldragon admite que a atitude do menino é precipitada, assim como afirma o relatório. Mas isso não importa, pois ele ainda conseguiu derrotar um golem. Sua recompensa é um item do tesouro do dragão, ou acesso ao segundo andar do Dragon Hall. Uma escolha entre os dois. O que é mais surpreendente para Freya é como isso. O homem passou de quase matar seu filho até agora, oferecendo-lhe uma recompensa. Vamos discutir as duas opções. O Dragon Hall e o Dragon Treasury são cofres, cada um deles repleto de itens colecionáveis de 1000 anos, desde a época do próprio Gilfas. Inclui muitos livros, mesmo aqueles que são proibidos na era atual. Ele ainda contém as maiores armas, artefatos e todos os itens possíveis que alguém precisa. As instalações deveriam ser o tesouro final da família, mas eles são monitorados tão rigorosamente que apenas alguns alunos têm a sorte de entrar. O segundo andar do Dragon Hall também é especial, exigindo enormes realizações para seu acesso. Freya não consegue acreditar no que vê. Esse garoto está agindo como um pirralho e ainda foi recompensado por seus pops. Para irritá-lo, Zack provoca seu pai para lhe dar acesso a ambas as recompensas. Lord Eldragon exige que ele saia, mas o garoto desobedece a uma ordem direta e reclama que tem mais perguntas a fazer. Freya sabe que esse palhaço vai morrer pela língua e o agarra para ir embora imediatamente. Ela é como uma mãe preocupada protegendo seu filho, mas enquanto ela o está arrastando, o garoto sai com uma nota final. Zack humilha seu pai porque quanto mais ele tenta subjugar suas emoções, mais longe ele se tornará o mais forte. Naquele momento, Lord Eldragon assiste a uma manifestação do poder de Zack, tornando-o igual a ele em potencial. Freya fecha a bunda dele e o leva embora, deixando Lord Dragon refletindo sobre o tipo de presença que ele acabou de sentir. Na próxima cena, o instrutor está reclamando novamente, gritando com o idiota por agir de forma desrespeitosa contra o líder, ignorando todos os seus avisos. Zack tentou o seu melhor, mas acabou desistindo. Hilariamente, na verdade é ele segurando suas palavras, o que faz você se perguntar o que mais ele poderia ter dito. Freya simplesmente não entende porque trata os professores com respeito, mas não pode mostrar o mesmo ao próprio pai. Considerando a força do menino e sua personalidade rochosa, ela o considera uma criança comum, até mesmo começando a questionar sua verdadeira identidade. Trollando ela, Zack afirma que ele é apenas ele. Freya internaliza que todos em sua família bebeu o sangue do antigo dragão. Nascimento. O chefe da família também carrega o poder de um dragão superior, o que significa apenas por natureza. Eles não deveriam ser capazes de desafiar sua ira. E ainda assim esse mesmo garoto conseguiu não apenas desafiar seu pai, mas também se mantenha firme. Ele é outra coisa e ela não consegue descobrir o que. Suspeito. Ela pretende verificar seus registros de nascimento. Mas por enquanto ela muda de assunto e pergunta qual das duas recompensas ele escolherá, colocando um rostinho adorável. Ele escolhe os dois, para grande aborrecimento de Freya. No final, Zack toma sua decisão. Ele está em busca de conhecimento, tendo reencarnado 1000 anos no futuro. Vem com um abismo em sua compreensão da era atual. É por isso que ele está curioso para saber sobre o avanço da medicina e da tecnologia. Seu maior fã, Langis, comemora como conseguiu entrar no Dragon Hall. Ambos estão entusiasmados. A coisa é, Langis já aprendeu a matar dragões e a cultivar artes de lança, mas esta é uma oportunidade ainda maior para ele dominar uma nova arte marcial. Lady Laika vem junto, compartilhando que eles precisavam agir rapidamente, porque também há um limite de tempo.
O primeiro andar é do nível básico, e eles são instruídos a pegar emprestado apenas um livro de cada vez. É por isso que eles precisavam escolher com sabedoria. Ao mesmo tempo, Laika aprendeu sobre a recompensa pessoal de Zack de poder escolher entre o tesouro ou salão. Ela está surpresa que ele acabou escolhendo o Dragon Hall em vez de escolher uma arma ou alguma coisa. Nosso garoto definitivamente teria feito isso se não pelo fato de ele estar muito atrasado no conhecimento da era atual. Os livros do O Segundo Andar é a melhor parte. Eles são mais raros do que o primeiro, e apenas Zack tem acesso a este nível. Ainda assim, Laika acha que nada naquela biblioteca pode superar suas técnicas de arte com espada larga trovejante. Enquanto ela está se vidrando, Zack se distrai. Na próxima cena, o supervisor informa que eles têm apenas 5 horas para ir ao salão. É difícil dizer se essa duração é considerada longa, mas de qualquer maneira, Laika apresenta uma estratégia para escolher um livro que deseja emprestar, e use o resto do tempo para ler os outros que não podem ser emprestados. Leitores rápidos se beneficiariam muito aqui, mas Langis está interessado em aprimorar um livro de artes marciais para ler em 3 horas. É difícil escolher o livro certo para cada pessoa, especialmente em um salão tão grandioso como este. Como eles são teletransportados para dentro, os membros do grupo ficam em êxtase com a glória do Dragon Hall, excedendo as expectativas de Zack muito mais do que ele imaginava. Ele está determinado a obter um pedaço de livro que o deixará sem fôlego, e assim começa a experiência de leitura. Zack enlouquece no segundo em que coloca as mãos, os livros. Ele está aqui disparando conteúdo relacionado à magia e ao caos. É muita informação para ele simplesmente desistir. 1000 anos deixaram uma marca incrível. Acontece que nesse intervalo de tempo, o mundo deles acabou formando uma conexão com outro. Quase 900 anos no passado, uma rachadura gigantesca abalou sua realidade, criando uma parede dimensional chamada Fenda. Dele veio o outro mundo caótico, o Reino do Caos. Quem sei? Este mundo habitava monstros nascidos do elemento do caos, e para resistir à sua ira, as pessoas do mundo de Zack acabaram formando energias primárias dentro de seus corpos. A família L Dragon é responsável por ajudar a humanidade contra as marés do caos. Isso permitiu que muitos laços se formassem entre famílias no campo de batalha. 4 guerreiros especiais acabaram se casando com membros da L Dragon House, e acabou formando Tifona, Pathfield Livias e facções Bahamut. Eles agora são considerados as 4 grandes famílias L-Dragon, e tudo faz sentido agora, especialmente quando o Javali Furioso estava coberto de energia escura enquanto Zack lutava contra ele. Até a aura estrondosa de Laika exibe tal energia. Tudo isso veio de uma dimensão diferente, mas a parte mais interessante que se destaca para ele é a evolução da magia. Com a conexão com uma realidade sombria surgiu um novo tipo de técnica. Infelizmente, Bru não consegue encontrar um livro relacionado ao conteúdo dessa técnica, especialmente quando algo tão brilhante deveria ser saudado como parte da história. Sua excitação é tão alta que ele desenha a atenção do supervisor, insistindo para que o menino ficasse quieto enquanto lia. A parte mais estranha é como não há presença ao seu redor, e ele ainda podia ouvir a voz. Isso faz se perguntar se está a mesma magia, a mesma nova técnica, algo que pode ser usado por voz. Mas o problema é que além da energia primária comum, ele não sabe dizer o que há de especial nisso. De repente, todos os seus livros acabam flutuando em uma trilha amarela, levitando por conta própria. Zack não consegue conter sua reação, e se diverte com a técnica. O supervisor diz para ele ficar quieto novamente, mas Zack simplesmente não consegue conter sua reação à beira de experimentar um novo nível de crescimento. Enquanto ele estava ocupado perdendo seu tempo ficando animado, a biblioteca de repente acabou se aproximando dele. Fios de éter o restringem antes de jogá-lo, sua bunda para fora da porta. Zack mal consegue se controlar enquanto aterrissa, questionando o que diabos aconteceu. Bru quer aprender a mesma técnica do éter, e exige que o cara use novamente. Nem Langis sabe o que há com ele, enquanto Laika está confusa porque ele é o único que foi expulso ao contrário do resto deles. Felizmente, Langis encontrou um interessante manual de artes marciais que ele pegou emprestado, chamado Técnica de Lança da Água nas Nuvens. Então a Selene, que aprendeu uma arte de movimento junto com a técnica de espada de Wind Blossom. Raymond recebeu sua parte praticando o técnica de espada L Dragon Guardiano. Biblioteca. Ele até ganhou um livro por suas habilidades com escudo. Basicamente, eles acabaram aprendendo as mesmas artes marciais que Zack criou em sua vida anterior enquanto trollava. Finalmente ele pergunta a Laika, na esperança de aprender o que ela obteve com a experiência. Ela revela um livro contendo a onda pesada. Técnica de espada larga que o 15º Senhor melhorou. Esta é a segunda vez que Zack ouve sobre outra 15ª geração, fazendo-se perguntar o que há de tão especial nisso.
De qualquer forma, o 15º Lorde também é diretamente responsável pela criação das artes de combate do Dragon Slayer. Agora, mesmo que nosso garoto tenha feito uma tonelada de técnicas que se tornaram manuscritos importantes no salão, muitos deles eram versões melhoradas do que ele criou. Isso significa que o 15º Senhor é responsável pelo seu avanço, impressionando até pessoas como o próprio Zack. Inicialmente, ele pensava que sua vida escolar seria cheia de tédio. Mas agora, ele está animado com a jornada que está por vir. Temos um enorme salto no tempo que nos leva 5 anos no futuro. Aqui, Laika, de 12 anos, está procurando Zack e seus amigos. Ela fica sabendo por Langis que nosso garoto está no campo de treinamento. Falando em campos de treinamento, Zack está atualmente enfrentando 3 de seus amigos, tendo se tornado muito mais forte aos 12 anos.